Pessoal, boa noite, estamos no horário. Eu estava escutando Backstreet Boys aqui, compartilhando com toda a galera, mas o, o Instagram me cancelou por direitos autorais. Uma pena. Então, pessoal, eu vou estar falando hoje aqui de como definir um nicho, como encontrar o seu nicho, como definir nicho no LinkedIn. Se você tem interesse em morar fora do Brasil, trabalhar fora do Brasil, de novo, se você me segue, você tem interesse em trabalhar fora do Brasil, e aí quando eu falo trabalhar, não é sobreviver, trabalhar é encontrar trabalho qualificado, né? O imigrante sai correndo, né? Trabalho qualificado, tem que falar inglês, tá? Tá bem-vindo. Ou se você quer arrumar cliente, tá? Eu tenho uma empresa, eu trabalho para empresas, mas eu já mentorei e mentoro muitas pessoas que querem e que já conseguiram arrumar trabalho fora do Brasil qualificado. Então, se você tem interesses que não são esses, que é chegar sobrevivendo no país, você está bem-vindo a não me seguir, porque eu não consigo te ajudar, tá bom? Você tem interesse em pensar em longo prazo, construir relacionamentos, fica aqui que a gente vai falar, eu vou te mostrar os caminhos para se construir uma carreira internacional ou conseguir clientes internacionais. Beleza. Recado dado. Então hoje a gente vai estar falando, hoje vai ser uma aula mais breve do que a da semana passada. E eu vou estar falando sobre definir o seu nicho, tá? Para que você se diferencie. A plataforma que eu sempre prego aqui é o LinkedIn, que na minha opinião é muito melhor que o Instagram, do ponto de vista de entrega de conteúdo. Você não precisa gastar, você pode investir dinheiro se você é uma empresa, mas como pessoa física você tem muito mais oportunidade ali no LinkedIn do que nessa plataforma aqui. Mas eu tô aqui também para distribuir bem o meu conteúdo, tá? Até porque lá no LinkedIn eu tenho um outro perfil de cliente e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá bom. Então, eu vou estar falando sobre definição de nicho, tá? Pessoal, bem-vindos aí quem está aqui. Gustavo, Viviane, eu vou estar falando muito sobre como você define o seu nicho, tá? Como é que você encontra o seu nicho lá no LinkedIn, para que depois você comece a produzir conteúdo. O grande desafio que as pessoas têm, né, o tipo de marqueteiro que as pessoas são, o tipo de profissional de marketing, é que os caras já saem executando, ao invés de fazer uma pesquisa, entender com quem e para quem que elas têm que se comunicar, com quem que elas têm que se comunicar, para entender quais as dores, os desejos e tal. E isso é muito ineficiente do ponto de vista de negócio, porque você vai ficar gerando, vai ficar criando a sua mensagem, vai ficar criando conteúdo que ele não vai chegar muito no ouvido de muitas pessoas. E o LinkedIn ele é uma mina de ouro. Por que ele é uma mina de ouro? Ele acabou de bater 1 bilhão de usuários, é o primeiro ponto. Antes disso, em 2016, ele foi adquirido pela Microsoft por mais de 22, acho que foram 26 bilhões de dólares. E a Microsoft não fez essa aquisição à toa, né? Não foi sorte. Eles têm um entendimento. A Microsoft ela não é uma empresa que vende Windows. A Microsoft ela é uma empresa que vende software para empresas. Então, a partir do momento que a Microsoft, que é uma empresa que atua com diversas outras empresas e tem diversas unidades de negócio, decide apostar no LinkedIn, isso deveria ter aberto o olho de muitas pessoas. E começou a abrir, especialmente depois da pandemia, porque as empresas começaram a entrar com a questão do trabalho remoto e tal. Então muitas pessoas passaram a se posicionar por ali. Tá? Bom, dando esse contexto, primeiro, eu quero falar para vocês sobre como é que vocês encontram aí o perfil de cliente ideal para vocês. Primeira coisa, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu acho que
quando eu conto a minha história e os meus desafios, isso traz um pouco mais de luz e proximidade de vocês. Eu tenho uma empresa que se chama Evolve, tá? Eu estou na Dinamarca há 10 anos e nessa minha jornada aqui na Dinamarca, eu sempre eu fui um faz tudo, né? Eu faz tudo no sentido de ajudar empresas de vários setores a expandirem internacionalmente. Com o tempo, nessa década que eu estou aqui na Dinamarca, com o tempo, empresas no segmento de tecnologia para e-commerce começaram a se aproximar do Carlos Monteiro, de mim, e me pedir suporte para entrar no Brasil. E assim, eu não tinha um entendimento do porquê, eu não tenho isso ainda. Não sei exatamente o porquê que isso acontece. Eu não sei se é porque o algoritmo do LinkedIn mostra para profissionais desses setores que eu estou bem conectado com marcas e empresas de tecnologia no Brasil, né, voltadas para o e-commerce, mas eu comecei a ser encontrado e começaram a me pedir ajuda para entrar no Brasil, né? Várias empresas. Então, ao longo dessa década, eu saí de uma posição ali de quem vendia, de quem ajudava qualquer tipo de empresa, né, dinamarquesa a entrar no Brasil, para quem fazia expansão internacional, ajudava empresas dinamarquesas do setor de e-commerce a entrarem no Brasil. Beleza. Em um dado momento, uma empresa específica chamada Pixels pede para eu fazer a expansão internacional deles, aí eu faço e aí eu começo a ver que eu tenho uma metodologia. Eu não vou falar sobre a metodologia, mas eu vou falar sobre o ahá. Eu falei, putz, eu saí de um momento ali de fazer negócios entre Dinamarca e Brasil, que era um posicionamento. Eu tinha um posicionamento no LinkedIn naquele momento. E aí eu comecei a mudar o meu posicionamento, né? Isso é uma coisa muito delicada. Por quê? Porque quando você está trabalhando no seu posicionamento, cara, você tem um tipo de comunicação, você sabe com quem, em tese, você está falando, né? Então, ali em 2013, 2014, 2015, que eu vendia de tudo para todos, né? Eu ajudava empresas a entrarem no Brasil. Eu comecei a mutar a minha comunicação, comecei a trabalhar cada vez mais com fornecedores de solução para o mercado do e-commerce. E isso começou a me forçar também a mudar a minha comunicação, né? A focar cada vez mais a comunicação para profissionais do e-commerce. Então isso foi um desafio para mim, né? Isso já é uma jornada aí de 10 anos que hoje está bem mais clara. Se vocês forem lá no meu LinkedIn hoje, vocês vão ver que eu falo assim, você vai lá, escreve aí, ó, Carlos Monteiro Denmark, ou Carlos Monteiro Denmark, tipo DENMARK, RAK. Você vai ver o meu perfil está lá em inglês. Se você está no Brasil, provavelmente vai aparecer em português, mas a descrição não fala que eu ajudo empresas a entrarem no Brasil. Fala que eu conecto software houses, né, empresas do e-commerce, marcas, eu conecto o ecossistema do e-commerce. E é sobre isso que a gente vai falar, posicionamento. Para mim foi um desafio chegar nesse posicionamento, né? Leva tempo trabalhar o seu posicionamento. Você precisa descobrir as dores dos seus clientes, os desejos dos seus clientes, o que eles falam, o que eles sonham. Então, cara, isso é um trabalho árduo, é um trabalho que exige pesquisa, exige muita conversa e paciência, né? Porque tem muitas vezes que a gente acha que a gente está se comunicando com o público certo. A Mônica, você acha que você apertou o botão errado, mas obrigado. A gente acha que a gente está se comunicando com o público certo, mas a gente não está, né? E mesmo que a gente que nós estejamos nos comunicando com o público certo, é uma coisa que leva tempo, né? Esse trabalho de
produzir conteúdo, falar com a galera que você quer, para que eles comecem a te reconhecer como talvez uma autoridade ou alguém interessante no assunto que você está se propondo a colocar ali. Então, beleza. O tema de hoje é ICP, cliente ideal, como é que eu cheguei no meu posicionamento. Bom, cliente ideal da Evolve, né? Carlos Monteiro, Dinamarca, trabalho com empresas no segmento de e-commerce, fornecedores de solução. Cara, eu gosto muito de começar todo esse papo aqui, né, para a gente não ficar com uma conversa de maluco, que você como empresa ou você como alguém que procura trabalho também, você tem que fazer uma pesquisa mais qualitativa de quem que é o teu buyer, de quem que é a tua persona. Essa pesquisa qualitativa, e eu vou repetir, pessoal, eu estou olhando um mapa mental aqui. Se você quer um mapa mental, levanta a mão, comenta aí. Eu fiz um stories onde você pode se inscrever na minha newsletter, que eu vou te mandar esse mapa mental, não tem spam, não tem nada, tá? E você vai poder acompanhar essa aula gravada também em alta resolução, lá no meu canal no YouTube, que tá ficando lá, tá? Aí manda a mãozinha aí, se inscreve na news, você ajuda aí, tá bom. Beleza, Viviane. Você pode se inscrever na news depois, fica comigo até o final. Não vai ser uma aula cheia de frufru, blá blá blá, tá? Vou te dar conteúdo relevante sobre posicionamento. Se inscreve na news depois e aí eu te mando o mapa mental. Beleza. Então, pesquisa qualitativa. Quem quer ser o demográfico? O que é o demográfico? Entender a idade. E por que isso é importante que eu estou falando? Eu tô aqui. Eu entendo aqui que vocês vão ter o LinkedIn como base. No Instagram, você vai ter algumas informações a partir do momento que você publica conteúdo, você precisa ter uma conta profissional. O LinkedIn, cara, ele é uma mina de ouro. A partir do momento que você começa a publicar o seu conteúdo, você começa a se engajar, você entende o seu público ali, o LinkedIn, ele te dá, primeiro que ele vai distribuir o seu conteúdo de uma forma muito mais interessante, ao meu ver, tá? Aqui no Insta você vai ficar nos 10% no máximo. Se você quiser que o seu conteúdo seja distribuído, que é o que eu estou fazendo agora, você tem que colocar grana, ou seja, isso aqui virou um cassino. No LinkedIn, o seu conteúdo ele é distribuído e você tem a oportunidade de construir relacionamento simplesmente se engajando com outras pessoas. Mas para isso você precisa entender quem que é o seu cliente ideal. Então, para descobrir o seu cliente ideal, faz uma pesquisa qualitativa, né, de demográfico, idade, aonde está o seu cliente, né, localização, tamanho de empresa, qual que é o job title, qual que é os possíveis títulos do seu cliente, qual que é o level de income que a empresa tem, eventualmente até na pessoa física. Eu vou falar alguns insights que eu tive para a Evolve, que esses insights eles aconteceram quando eu tive que fazer a renovação. A gente fez todo um trabalho de rebrand, a Evolve nem tem site, mas a gente fez todo um trabalho de identidade visual, que aí o designer que trabalhou com a Evolve, ele fez algumas perguntas que me fizeram ir meio que na alma do negócio, né? E aí que eu percebi que existia um padrão para os clientes da Evolve e tudo que tinha acontecido na minha jornada nesses 10 anos de Dinamarca, tá? Aí, então você vai fazer uma pesquisa qualitativa. Essa pesquisa qualitativa envolve entender o demográfico, psicográfico, personalidade e tom de voz, o resultado que o seu cliente deseja, que ele espera, ele e ela, a experiência que eles querem e o maior desafio. Esse tipo de coisa você só consegue numa conversa. Então, demográfico eu falei, psicográfico. O que é o psicográfico? Cara, é o que ele acredita, né? Quais os interesses. São algumas coisas um pouco mais subjetivas do que o demográfico, tá? Personalidade e tom de voz. Eu trabalhei sempre com alguns tomadores de decisão na Evolve. Eu vou falar isso para vocês, mas assim, é uma galera internacional.
é uma galera mais sonhadora, é uma galera acima de 35 anos. Então, investiga isso, tá? De uma forma mais qualitativa. Qual que é o resultado desejado? Às vezes, o seu cliente, ele não necessariamente quer só venda. Ele quer, pode ser, no meu caso, é muita visibilidade. Como é que eu ganho visibilidade em um novo mercado? Como é que eu chamo atenção e construo relacionamento com pessoas que podem transformar minha empresa, podem elevar o nível da minha empresa num novo mercado? Qual que é a experiência? A experiência que esse seu cliente deseja, sua cliente, né? E o maior desafio. É importante fazer essa pergunta. Qual que é o seu maior desafio hoje, né? Qual que é o seu maior desafio para entender o que o cara vai te dizer? E aí, baseado no que a pessoa te diz, você começa a entender se existe padrão, tá? O segundo passo, obviamente, é documentar esses aprendizados. Se você já tem cliente, então no mapa mental aqui você tem a oportunidade de depois criar um documento, tá? Não uma planilha, mas pode ser tipo um PDF. E aí documentar. Cara, idade, 35, 39. Aqui para o Insta, inclusive, abrindo para vocês, a gente fez todo um trabalho. Né, de pesquisa para poder falar com a minha galera do Insta, quem que compra as minhas mentorias. E o público, ele é... Desculpa, eu estou meio gripado ainda. O público ele é muito similar ao público da Evolve em alguns sentidos, a galera que se conecta comigo, com o Carlos Monteiro, é uma galera mais internacional, né, que tem aspirações internacionais, tipicamente acima de 35 anos, mas a gente fez uma pesquisa, né, bastante, qual que é a palavra? Elaborada. A gente fez uma pesquisa bem elaborada aí para entender quem que é a galera que se conecta comigo, né? E eu recomendo muito que, se você quer de fato não perder tempo, né, com conversinha e aumentar muito a tua probabilidade aí de converter cliente de alto ticket e também encontrar até trabalho no exterior, um pouco diferente o processo, que você invista num processo mais qualitativo, tá? E aí você documente esses achados. Bom, beleza. Agora eu vou falar do Customer DNA, de quem que é o tipo de cliente ideal para a Evolve, né? Quando a gente está olhando para isso, a gente começa a mapear no final do dia os nichos, né? Então a gente está olhando demográfico, idade, localização, informações em relação ao psicográfico, tom de voz do cliente, tá? A gente começa a mapear um nicho e não é que existe só um nicho que a gente se insere, às vezes podem ter alguns nichos, mas para simplificar essa nossa conversa aqui de hoje, eu entendi quando eu comecei a fazer a identidade de marca da Evolve que nesses 10 anos de Dinamarca, empreendendo aqui, os meus clientes, os atributos, vamos chamar assim, os atributos dos clientes da Evolve, tipicamente os caras são profissionais internacionais, tá? São CEOs, heads de demanda, são as pessoas que chegam em mim através do meu conteúdo, né? Eles chegavam em mim através do meu conteúdo. Então, CEOs, heads de demanda, heads de revenue, tá? Os caras tipicamente com 35, 40 mais, né? Mais de 40 anos. Interessante que também muitos homens, homem versus mulheres, no meu caso, a maioria é homem, tá? Eles têm uma visão internacional, são tipicamente companhias aí que faturam pelo menos
de 5 a 10 milhões de dólares ano já no recorrente. Então não são empresas pequeníssimas, mas são empresas aí que têm 5 a 10 milhões de dólares, eles têm a necessidade de expansão internacional. Isso é muito legal, porque para mim, assim, quando eu cheguei na Dinamarca, voltando lá na década atrás, eu já tinha entendido que o meu diferencial aqui, se eu não fosse se eu não fosse estudar de novo numa universidade e tal, que eu sempre me recusei, e eu fiz uma live sobre isso, vocês podem assistir, era me especializar no mercado brasileiro, porque eu falei, bom, aqui na Dinamarca todo mundo fala inglês, os caras falam diversas línguas e tal, mas Brasil é nós, né? Nós é Brasil e eu tenho rede de relacionamentos e depois eu comecei a descobrir outras qualidades em mim que os caras, em geral, eu tô sendo grosseiro, eles não tinham e que é difícil de competir, que é a capacidade de comunicar, a capacidade de fazer vídeos, a capacidade de comunicar minhas ideias com social media, a capacidade que no geral as pessoas se sentiam muito. Não vou nem falar, mas não é que como elas se sentiam, mas que eu comecei a perceber que tomadores de decisão viam valor no que eu fazia e num nicho que começou a ficar muito claro, que era o nicho do e-commerce, né? Eu falava uma língua ali do e-commerce, da moda, do varejo, eu tenho empresa na família com relação à moda, que dialogava muito com um grupo específico de profissionais de pessoas. Então eu comecei a cada vez mais produzir conteúdo com relação a isso, né? E aí as coisas começaram a acontecer para mim, tá? Então o perfil de cliente da Evolve, a galera internacional, empresas de tecnologia voltada aí para o mercado do commerce. Eu nunca falo só que é e-commerce, porque o commerce é um ecossistema, né? Mais de 40 anos, tipicamente homens, visão internacional, faturando aí entre 5 e 10 mil dólares por ano, necessidade de expansão internacional, valorizam o relacionamento, valorizam a educação, valorizam conhecimento, né? Se é aquele cara que só chega pra mim e fala assim, pô, eu preciso gerar lead, o cara já sai na primeira conversa, eu não tem conversa, porque não dialoga comigo, o cara só quer falar, é só resultado de curto prazo. O meu trabalho é um trabalho mais artesanal, é um trabalho que leva mais tempo, né? Trabalho que demanda mais tempo, mas é um trabalho também que gera grandes resultados. Então não é para todo mundo, e tá tudo bem, né? Valoriza conhecimento. Tipicamente são empresas aí entre seus 200 e 500 funcionários, né, colaboradores, e tem um time de marketing, isso foi uma sacada também, centralizado. Então às vezes o cara, por exemplo, eu tô agora, acabei de ser ontem, toda a ideia de fazer esse conteúdo aqui nasceu ontem, né? A partir do momento que uma empresa da Alemanha falou, preciso falar com o Carlos. Só que não foi o cara da Alemanha, foram os caras da Dinamarca. E é muito interessante, porque isso não é a primeira vez que acontece. Na Alemanha os caras têm dificuldade com o inglês. Na Alemanha, só que na Alemanha tem grandes empresas de tecnologia que trabalham no mercado do e-commerce. Isso já é a terceira ou quarta vez que acontece na minha carreira aqui, né? Então, eu comecei a ver que existe um padrão, tá? As empresas têm muito dinheiro, né? Essas empresas de tecnologia voltada para e-commerce, e os caras precisam fazer expansão internacional. Eles têm escritórios, às vezes, em outros países, mas esses escritórios precisam de quê? De autonomia para poder operar. Então esse é o tipo. Desculpa, galera. Esse é um tipo de cliente muito interessante para mim, por quê? Porque é o cara que está centralizado num país que não entende a cultura ou outras regiões, tá? E ele vai precisar de uma aceleração de relacionamento, conhecimento, eventos e tal. E isso cai muito como uma luva para mim. E aí eu tô contando tudo isso para vocês porque eu demorei bastante tempo, né? E na outra live acho que eu falo ali
da empresa que eu tinha e tal, para entender, para parar, para olhar para o perfil do meu cliente e para falar, putz, eu entendi. Então, beleza. Eu tenho clientes com esse perfil. Em geral, esses caras podem ser até CTOs. Já veio, semana passada foi um CTO que entrou em contato comigo. Ontem foi um cara do Customer Success. Podem ser CEOs, né, de empresas de tecnologia com essas características que eu falei, 200 a 500 pessoas, escritório internacional, CMOs, heads de demanda. Então eu tenho mais ou menos aí 5, digamos, personas, 5 tipos de pessoas, de profissionais, mas que têm interesses muito similares, que esses interesses eles que acabam indo para expansão internacional, visibilidade, que é formar opinião. E para te explicar o que a Evolve faz, a gente ajuda CEOs, CMOs, os caras a se posicionarem no LinkedIn, né? Com uma metodologia muito clara ali, que faz entrevista, aí o cara fala a opinião dele sobre inteligência artificial, sobre o futuro do e-commerce, sobre, sei lá, personalização. A gente faz os cortes para essa entrevista e aí publica e gera o conteúdo para eles e elas. E isso aí a gente começa depois a medir quais tipos de peça de conteúdo funcionam mais ou menos para poder o quê? Pisar no acelerador e patrocinar, né? E aí o cara consegue gerar lead, gerar demanda também. Para eu chegar nesse modelo demorou pra caramba, demorou bastante. Não foi uma coisa que veio no automático, né? É uma coisa que eu estou sempre refinando e prestando atenção, mas é uma coisa que ajuda muito. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo quem que é o meu tomador de decisão, e eu não vou falar de um título específico, mas do perfil do cara, perfil desse profissional, bom, aí eu posso criar o conteúdo, que era o segundo tema dessa live, que eu vou fazer uma live específica sobre conteúdo, sobre como você usar o ChatGPT, inteligência artificial, como que você encontra o Answer the Public, né, para encontrar os trending topics aí para fazer conteúdo que tá quente para a tua audiência. Mas muito mais importante que isso é o passo para trás, que é esse passo de pesquisa, né? Quem que são os caras, os profissionais que podem ter interesse em comprar algo do que eu tenho para oferecer, tá? Se você não fizer esse passo, não é que vai dar errado para você, mas é que você vai desperdiçar muito tempo. Então é exatamente isso que eu não quero que você faça. O que eu quero que você faça é que você ganhe tempo. Eu quero que você evite fazer o que eu fiz, foi perder muito tempo. Então invista aí. Se você tem empresa, tá? Entender quem que é o teu potencial comprador, o demográfico, o psicográfico, demográfico de novo, idade, localização, tamanho de empresa, job title, income, né? Quanto que ganha a empresa, quanto que fatura, o psicográfico, que são aquelas coisas mais subjetivas, as crenças, interesses, medos, desejos, tá? O que o cara deseja de fato em termos de experiência. E esse tipo de coisa a gente não consegue só numa pesquisa de Google. A gente precisa bater papo. Então, por exemplo, a Evolve está montando um clube, que é o Evolve Commerce Club. E aí hoje eu estou com uma apresentação e com uma ideia do que eu acho que pode ser legal para o potencial patrocinador do clube. Mas eu cheguei pro cara e falei, cara, eu tenho esse clube, você já está na minha comunidade, a gente tem um grupo de WhatsApp e tal, mas eu quero criar uma coisa com valor único para você e eu queria entender quais são os seus desafios nesse quesito, no que tange a expansão internacional, eu já tenho mais intimidade com ele, como é que eu venderia isso internamente aí na sua empresa, já que vocês estão descentralizados?
Como é que a gente tem que argumentar isso aqui para o teu C-level, né? Para a galera que vai pagar a conta. E aí ele foi me contando. Ele falou, olha, cara, se você quiser trazer um patrocínio talvez mais agressivo, eu vou precisar ter mais C-level, eu vou precisar ter pessoas aí com um nível melhor, tal, não sei o que lá. Vou precisar justificar qual que é a visibilidade, quando você entregar um conteúdo, quem que vai ver e tal. Porque ali eu estava falando com uma empresa tradicional, mas o que eu quero dizer aqui, de uma forma bem simples, é o seguinte: para que vocês façam a pesquisa, tá? Do teu buyer, do teu ICP, né? Do teu cliente ideal. E importante lembrar também, no meu caso, Evolve aqui, né? Empresa, hoje eu estou falando em nome da Evolve, que é o seguinte: nunca é uma pessoa que assina o contrato. É uma pessoa que gosta de você, mas uma decisão de compra, sob a ótica de uma empresa, ela é sempre mais complexa, né? Ela sempre envolve duas, três, com certeza, três pessoas aí, três, quatro pessoas. Então, eu também recomendo que você não apenas converse com uma, mas tente conversar às vezes com duas ou ganhar pelo menos o buy-in aí de uma recomendação de uma outra pessoa, né, que está dentro da empresa, para que você meio que venha indicado, sem parecer que você foi indicado, né? Porque é sempre quando a gente está vendendo para a empresa, é mais desafiador, são jogos internos que a gente não sabe, a gente não sabe se alguém vai ser demitido, se não vai, as conversas que rolam lá dentro, né? Então é legal estar conectado sim com algumas pessoas dentro da companhia. Pessoal, essa foi a live de hoje. Eu falei hoje sobre como se definir o nicho, né, e se diferenciar no LinkedIn. Eu não escrevi sobre o About. O About, na real, é assim: como é que eu escrevo meu perfil no LinkedIn? Cara, eu posso passar uns perfis incríveis que vocês vão achar. Eu posso fazer uma live só sobre isso também. O perfil do cara que tem empresa e o perfil do cara que está procurando emprego, né? O cara que tem empresa que vai se posicionar como um formador de opinião, que mostra os resultados, o cara está procurando emprego que tem que mostrar o resultado, palavras-chave e tal. Mas eu acho que a ideia central aqui hoje é de te falar assim, para quem que você vai se comunicar, né, no LinkedIn? O LinkedIn é porra, acabou de bater 1 bilhão de usuários, 1 bilhão de pessoas lá, mas se eu não sei para quem que eu vou comunicar, que tipo de empresa que eu quero trabalhar, a cultura que eu quero fazer parte, eu acho que tudo fica meio irrelevante, assim, ficar falando de otimização de perfil sem nem me entender, sem nem entender o que, que eu faço, para quem que eu comunico, eu acho que fica um troço meio manco, e não é isso que eu advogo aqui no meu conteúdo, tá? Se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre mim, cara, eu fiz uns stories aí. Isso aqui tá gravado, vai ficar gravado no YouTube em alta resolução. Tô usando o Riverside, que me deu uma mancada essa semana. E aí, galera, eu tenho um mapa mental para vocês acompanharem essa live, que é o mapa mental que eu falo do demográfico, psicográfico, personalidade, tom de voz, como é que eu cheguei, né, no perfil do cliente da Evolve, que eu falei que é um cara internacional, mais de 40 anos, tipicamente homens. É interessante, os clientes da Evolve, eles são tipicamente homens, com uma visão global, tem filhos e filhas, né? São empresas aí que faturam pelo menos 5 a 10 milhões de dólares, mas isso demorou 10 anos para eu chegar. E aí eu falo ali como é que eu fiz a pesquisa qualitativa, enfim. Eu não vou me estender muito hoje, a gente já está batendo aqui 40 minutos de live, e eu gosto que as coisas sejam um pouco mais diretas e sem frufru e sem muita frescura. Então, beleza. Ó, se você gostou, galera, me manda um DM, tô disponível também, tá? Meu nome é Carlos, eu ofereço mentorias aí de posicionamento, tá? Trabalho bastante com a galera de C-Level, tô há uma década na Dinamarca.
Se você tem interesse em trabalhar o seu posicionamento aí para conseguir clientes no exterior, uma carreira no exterior, ou mesmo se posicionar no Brasil, crescer na carreira no Brasil, pode me chamar. A gente faz uma sessão estratégica, não tem pitch, não tem nada, a gente bate um papo. E se tiver fit entre nós, porque mentoria é isso, você tem que gostar de mim, mas eu também tenho que gostar de você, eu não trabalho com todo mundo. Aí a gente bate um papo, beleza? Então, essa é a live de hoje. Se tiver interesse, se inscreve na minha newsletter ou me manda um DM também, e aí eu te mando aí esse mapa mental. Obrigado por hoje, pessoal. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Fala galera, beleza? Fala galera.